Olá pessoal, como é que vocês estão? Então, eu vou fazer hoje dessa forma, sem o vídeo. Vamos ver como é que vai sair, porque eu fiz nos anteriores com um vídeo pequenininho no canto, né? E saiu até legal, só que eu tô com dificuldade. Vou fazer até esse vídeo vai ser curtinho, né? Vai ser uma breve apresentação, uma pequena apresentação, porque eu tô com dificuldade de fazer o upload, então eu preciso de algumas algumas coisas bem curtinhas, né, bem leves para poder fazer o upload. E eu não queria deixar de falar desse tema, esse tema muito interessante, mas antes de eu entrar nesse tema, saiu um artigo recentemente num jornal gospel falando sobre aceitar Jesus, né? E tem tudo a ver com o que eu vou colocar aqui para vocês a respeito de dispensação. A gente tem dois termos que a gente utiliza muito, né? Dois termos muito comuns, né? O mais comum é aceitar Jesus. Porém, eu queria que vocês prestassem atenção no significado da palavra. Prestem atenção no significado da palavra, porque é muito importante. Existem na Bíblia diversas passagens com a palavra aceitar e algumas passagens, alguns versículos com a palavra receber. Eu vou dar um exemplo para explicar o que eu estou tentando passar para vocês, né? A palavra aceitar e a palavra receber podem ser sinônimos, né? Dependendo do sentido em que ela é aplicada, elas podem ser sinônimos. Ou seja, podem ter o mesmo significado, né? Podem estar querendo dizer a mesma coisa, né? Mas, em primeiro lugar, eu queria colocar que a palavra aceitar, ela é, na maioria dos versículos bíblicos que ela é colocada como, que é mencionada a palavra aceitar, é com sentido negativo, né? Então, aquele que aceita suborno, né? Aquele que aceita peitas contra o próximo, né? Existem diversos versículos, e a maioria dos versículos em que a palavra aceitar aparece, o verbo aceitar aparece com sentido negativo. E a palavra receber, ela é aplicada geralmente com sentido neutro ou sentido positivo. Né? Exemplo, veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Né? Não está falando que os seus não o aceitaram, está dizendo que veio para os que eram seus e os seus não o receberam. Né? Ou seja, está falando relacionado a receber na sua vida. Receber seria reconhecer, né? Estaria com o sentido de reconhecer que Jesus, né, Yeshua é o Messias, né? Então, é nesse sentido que está sendo aplicado. Isso acontece pelo seguinte fato, né? Essa palavra aceitar e a palavra receber, elas são colocadas dessa forma, geralmente nos textos, porque realmente na língua portuguesa nós temos esse sentido mais pejorativo, né? E que coloca sempre a palavra aceitar como como algo pejorativo, como algo de sentido negativo, ou que alguém ofereceu porque não tinha, né? Eu aceitei porque eu não tive como recusar, né? Quando você usa o verbo aceitar, você está dizendo eu aceitei porque eu não tive como recusar. A pessoa insistiu tanto que eu acabei aceitando, né? Você não fala assim, a pessoa insistiu tanto, por isso eu acabei recebendo, né? Não, você fala eu acabei aceitando, né? Por causa da insistência. Né? Então, tem esse sentido mais negativo, mais de recebimento forçado. Né?
E a palavra receber já tem um sentido mais tranquilo, um sentido mais que houve um bom grado, né, em receber determinada coisa ou determinada pessoa, né? E esse pregador, ele colocou essa questão, ele expôs essa questão dizendo o seguinte, que é muito ruim a forma como se é colocado, né, aceitar Jesus, né? A gente não aceita, a gente recebe, a gente confia, a gente crê, né? Mas aceitar, né, fica um sentido muito pejorativo. E realmente, outro dia eu até presenciei uma postagem de um irmão que escreveu o seguinte: eu não tenho nada para te dar, mas eu te ofereço Jesus. Você aceita? Né? Então, quer dizer, fica uma coisa, um sentido pejorativo, uma coisa muito ruim, quer dizer, eu não tenho nada para te dar, né? A única coisa que eu te dou, né, é o que me restou, o que me resta, né? Como se Jesus fosse um resto, né? E na verdade não deve ser feito dessa forma, né? Eu não concordo que seja feito dessa forma, porque na verdade ele é tudo, né? O Senhor é tudo na minha vida, é tudo para nós, né? Ele não é o que me resta, ele não é algo assim que eu não tenho nada para dar, então sobrou e eu estou dando, e eu estou oferecendo, né? Não é bem assim, não é dessa forma. E o mesmo eu vou falar para vocês a respeito da palavra dispensação, vou fazer uma colocação sobre a palavra dispensação hoje, né? Eu quero desvencilhar o conceito da palavra do conceito da doutrina. Eu quero que vocês tenham um entendimento a respeito das duas coisas. Uma coisa é o conceito da palavra e outra coisa é o conceito da doutrina. Então, eu quero apresentar para vocês que dispensação é um sinônimo da palavra outorga e outorga vice-versa. É um sinônimo da palavra dispensação, né? Alguns preferem usar apenas a palavra outorga. Eu vejo muitas pessoas que não compactuam não creem, não compactuam com a doutrina da dispensação, a teologia da dispensação, e apenas utilizam a palavra outorga para que haja essa separação, né? Mostrando às outras pessoas que não crê na teologia da dispensação, né? Na doutrina da dispensação. Então, preferem utilizar a palavra outorga, né? Mas eu vou explicar para vocês o que é dispensação, né? Basicamente, não vou entrar muito na profundidade da doutrina da dispensação, mas eu quero explicar para que vocês possam diferenciar. Então, dispensação é o seguinte: a doutrina da dispensação, a doutrina diz o seguinte, mostra o seguinte para a gente, que houveram tempos e que durante esses tempos, né, durante esses tempos, por exemplo, há a dispensação da lei. Então, houve a dispensação da lei. Então, naquele tempo, Deus cobrava do homem o cumprimento da lei. E quando terminou a dispensação da lei, iniciou-se a dispensação da graça, não havendo mais necessidade do cumprimento da lei, né, porque começava ali a dispensação da graça, né? Só que há graves problemas aí nessa... Esse é apenas um trecho, né? Há outras dispensações também a se considerar: a dispensação da inocência, dispensação da responsabilidade moral, né? Porém, o que acontece? Você pode utilizar o termo dispensação, pode utilizar a palavra dispensação sem estar se referindo à doutrina da dispensação, né? Então, está errado? Está errado. Eu discordo completamente, deixo isso aqui claro diante de todos, que eu discordo completamente da doutrina da dispensação, porém, no caso da palavra, eu posso utilizar, não há problema nenhum de eu utilizar a palavra dispensação, né? Desde que ela esteja sendo bem aplicada. Por quê? Porque a palavra dispensação, ela tem significado, e eu vou passar para vocês esse significado. Veja bem. Vamos lá.
O que significa dispensar? Dispensar é abrir mão de... Eu peguei alguns sentidos e significados, né? Então, com o sentido de abrir mão de, pode ser recusar, renunciar, rejeitar, desaceitar, excusar, né? Dispensar. Dispensar também pode ser desobrigar. Desobrigar, isentar, libertar, liberar, livrar, desonerar, eximir, licenciar. Também é com sentido de conceder. Conceder, conferir, dar, oferecer, dedicar, prestar, distribuir, outorgar, emprestar, né? E então eu pergunto a vocês, né? Quando o Senhor, a exemplo da lei e da graça, quando o Senhor, né, no Monte Sinai, ele concedeu a lei, né? Ele concedeu, ele conferiu a lei, ele ofereceu, ele distribuiu a lei ao povo, né? Ele outorgou a lei ao povo, né? Então, quer dizer, esse termo, ele pode ser utilizado? Pode ser utilizado sim, porque ele, naquele momento, ele estava outorgando, né? Ele estava oferecendo, ele estava concedendo, né? Ele estava também se desobrigando. Deus estava ali naquele momento se desobrigando em relação ao povo. A partir daquele momento, ele estava libertando o povo daquele período de ignorância, também nesse sentido de desobrigar, né, que está ligado a libertar, liberar. Deus estava liberando a lei no Monte Sinai, liberando um novo tempo ali para aquele povo que ficou muito tempo arraigado às coisas do Egito, né? E naquele momento o Senhor estava libertando, estava liberando sobre o povo a lei, algo novo, algo que veio do Senhor, né? E ele estava fazendo o quê? O próprio Deus estava se desobrigando, né? De não, como eu vou dizer, estava tirando de si mesmo, né? E entregando aquela parte ao povo, né? Se desobrigando no sentido de que agora o povo seria responsável por conhecer a lei e por aplicá-la, né? Por aplicá-la nas suas próprias vidas. Então, outro sentido aqui, no caso de outorgar, por que está certo ou errado, né? Está certo ou errado a palavra outorgar? Está certo também, né? Está certo a gente utilizar a palavra outorga, por quê? Porque naquele momento que o Senhor entregou a lei no Monte Sinai a Moisés, e Moisés leu ao povo, né, e Moisés entregou ao povo, ele estava concedendo poderes e direitos ao povo. A lei tem direitos e tem poderes de cada um, né? Ele estava cedendo, ele estava delegando ao povo, ele estava deferindo, ele estava dispensando. Novamente a palavra dispensar aparece aí no significado de outorga. Ele estava conferindo ao povo a lei, né? Ele estava ofertando uma parte de si, porque a lei, né? A lei é o Senhor, o próprio Senhor, né? Então ele estava ali manifestando parte de si mesmo, né? Dos seus atributos mediante a entrega da lei, né? Ele estava agraciando o povo, ele estava se apresentando com maior profundidade ao povo por meio da lei, não é? Então, ele estava também tornando possível. A gente vê vários significados interessantes aqui, né? Permitindo e autorizando ao povo fazer diversas coisas, né? Possibilitando ao povo maior intimidade com ele no deserto, por meio de que? Por meio dos estatutos, né? Os estatutos que aproximam o povo como comunidade do Senhor.
Declarar, eu achei esse significado de outorga muito interessante. Declarar por escritura pública, escriturar, lavrar, exarar, registrar. Foi exatamente o que Deus fez nas pedras, né? Nas pedras dos 10 mandamentos, quando ele escreveu com o próprio punho dele, com o próprio dedo, né? E ele escreveu, ele escriturou, né? Ele registrou e fez isso publicamente, entregou ao povo através de Moisés, né? Entregou o povo publicamente através de Moisés, né? Mediante a todas as pessoas e vários povos, não apenas hebreus que estavam ali, mas pessoas de vários povos. Outro significado, intervir como pessoa interessada, interceder, interferir, intervir. Foi um momento que Deus ali com a lei interviu no meio do povo, né? Interviu e intercedeu pelo povo através da lei. A lei intercede pelo povo, né? A lei é boa, a lei é santa, justa e boa, né? A lei intercede pelo povo. Então isso é muito forte. O mesmo aconteceu com o quê? Com a graça. Né? A gente vai reparar que o mesmo aconteceu com a graça. A carta viva do Senhor, né? do Deus Pai, veio e se fez carne. Né? A carta viva, o verbo vivo se fez carne, né? E intercede por nós. Né? Ele intercedeu por nós, foi ele que foi o nosso mediador. Né? Ele interviu no meio de um mundo de pecado e ele foi o nosso mediador, ele morreu, né? E ele ressuscitou para testemunho de todos, para que todos pudessem se achegar. Né? É a testemunha fiel, a testemunha perfeita. Né? Então, não há nenhum problema na utilização, desde que se saiba como utilizar os termos. Né? Alguns preferem apenas utilizar outorga, outros até utilizam dispensação, mas a gente precisa ver o quê? Como utilizar esse termo e não utilizar ele como uma doutrina criada por homens, não é mesmo? E usar a palavra com o sentido, com o significado que ela mesma tem. Amém? Então é isso que eu queria passar para vocês. Eu achei muito interessante, né? Eu tenho visto muitas pessoas escrevendo, eu leio muitos textos, então eu queria passar isso para vocês para a gente não ter, assim, vamos dizer, um preconceito com a palavra dispensação, né? E nem se apegar demais à palavra outorga, né? Mas a gente é livre para utilizar as palavras desde que elas sejam colocadas da forma correta. A mesma coisa em relação à palavra receber e aceitar, né? Eu posso, durante uma pregação, durante uma mensagem, no final, sabendo que uma pessoa ainda não conheceu o Messias e naquele momento ela está conhecendo, se ela quer confessar, se ela quer aceitar, se ela quer receber, eu posso usar a palavra aceitar? Posso, desde que não seja pejorativamente, né? Desde que não seja dessa forma como eu vi essa pessoa colocar, como eu falei para vocês. Eu não tenho nada para te dar, mas eu tenho, a única coisa que eu tenho é Jesus, né? Você aceita? Então ficou uma coisa muito ruim, né? Um sentido muito pejorativo. Então, desde que a gente saiba a forma como a gente vai colocar, né? Então é isso, gente. Até o próximo vídeo.